Muita atenção, a reclamação sobre a situação do transporte coletivo na capital e região metropolitana é constante. Vamos aqui para dois, porque é preciso ficar bem atento, né, Sara? Para que nesses locais não aconteça aglomeração, já é uma outra questão, prestar muita atenção, distanciamento social e tal. A Sara está num terminal de integração da nossa capital, né, Sara? E trazendo exatamente informações relacionadas a essa questão tão séria, por favor, Sara. Pois é, Sérgio. Infelizmente, né, nos horários, principalmente aqueles de pico, há essa reclamação ainda dos usuários, muito grande, por sinal, dessa aglomeração. Porque há a redução da frota, né, de acordo com o decreto, né, mas o fluxo de pessoas que vem circulando, principalmente depois dessa abertura, né, de alguns segmentos do comércio, é muito grande e a gente, infelizmente, vê que essa conta não bate muito bem. Eu vou conversar sobre esse ponto com a superintendente do CETRANS, mas antes eu quero começar, Sérgio, falando de uma ação que começou a ser realizada hoje e provavelmente vai seguir aí pelas próximas 3 semanas, que é de medição da temperatura, aferição da temperatura dos passageiros que estão circulando nos terminais aqui da capital e também dos profissionais que trabalham, os cobradores, os cobradores, os motoristas. Vou pedir até para o Sérgio mostrar aqui, ó, tem um rapaz aqui, agora nesse exato momento, ó, tendo a temperatura aferida, né? Eu vou conversar com a Raíssa, que é a superintendente do CETRANSP, a Raíssa Cruz. Raíssa, essa é mais uma medida, né, que vocês estão implementando desse protocolo de segurança, né? Isso, justamente. Na verdade, é uma continuidade das ações preventivas que vem acontecendo desde o início da pandemia. A iniciativa do setor agora, inclusive contando com a parceria da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe e do programa Despoluir, o programa que combate, né, a emissão de poluentes no ar. Essa iniciativa busca reforçar essas medidas de prevenção que já vinham sendo implementadas e pensar nesse momento agora de retomada econômica, que aos poucos algumas atividades vêm sendo retomadas, para que a gente possa trazer mais uma conscientização ao passageiro. A gente está aqui com trabalhadores do transporte, trabalhadores das empresas de ônibus, fazendo a medição da temperatura das pessoas, inclusive informando para aquelas que ali a temperatura é mostrada como fora do normal, né, que a pessoa deve voltar para sua casa, que a pessoa deve buscar uma orientação médica e também aspergindo álcool e orientando a pessoa sobre a necessidade de sempre lavar as mãos e muito bem lavadas. Raíssa, a gente sabe que todas as medidas, elas são importantíssimas e quanto mais medidas, né, melhor para a gente conter a disseminação desse vírus. Agora, Raíssa, eu queria tocar com um ponto com você. A gente tem recebido muitas reclamações, né, em nossa redação, principalmente nos horários de pico, de aglomerações, ônibus cheios. A gente sabe que o decreto, ele está ainda em vigor, limitando essa frota, né, em 70%, mas diante da necessidade dessa circulação maior de pessoas, já a abertura, né, também de alguns segmentos do comércio, não tem como vocês reverem essa questão dessa frota reduzida e voltar ao normal? Sim, Sara, na verdade têm sido feitas assim frequentes reuniões, tanto das empresas de ônibus, os diretores operacionais, junto com a SMTT, que é o órgão gestor, para deliberar a respeito disso. Então, tem sido feito constantemente remanejamento de alguns veículos, de algumas linhas, até veículos de linhas, para saber aquele momento em que a gente precisa uma quantidade maior de frota. Só que ainda podemos assim destacar que a queda do número de passageiros ainda é gritante. A gente apresentou no mês anterior uma queda que apontava 70%, né? Desde o início da pandemia, 70%. Essa queda em junho, quando começou a se retomar algumas atividades, foi para 60%. Então ainda é grande a queda do número de passageiros. A gente teve em junho 800 mil passageiros, sendo que no ano anterior, no mesmo período de junho, a gente teve muito mais do que 2 milhões de deslocamentos. Então há uma queda de passageiros e a oferta, né, de ônibus que está sendo ofertado para esses passageiros continua sendo nesse percentual de 70% desde o início da pandemia, como foi orientado pelo órgão gestor, pela prefeitura. Mas ainda assim, esse volume tende a ser maior nos horários de pico. Nos horários de maior concentração, que nós observamos geralmente o início da manhã e o fim da tarde ali para o início da noite, há um remanejamento de veículos, como eu falei,
colocando até um incremento, né, para que nessas linhas pontuais a gente evite ter aglomeração, tenha um número maior de ônibus e também, como você bem falou, Sara, continuam as medidas. Então, a orientação, os instrutores de embarque, conscientizando as pessoas para evitar a aglomeração, evitar aquele movimento no embarque e desembarque, manter o distanciamento, tanto respeitando as marcações nos ônibus, como no próprio piso aqui no terminal. Isso continua, como também os lavatórios externos, instrução sobre o uso obrigatório de máscara. Tudo aquilo que a gente puder fazer para medir forças nesse combate ao coronavírus, as empresas de ônibus vão estar fazendo, e essa ação hoje só mostra isso. Raíssa, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Sérgio, é com você no estúdio. Ações necessárias. Obrigado, Sara. E rapidamente, precisa-se encontrar uma solução para isso, porque a conta não está fechando muito bem, não. Eu várias vezes vejo ônibus lotados, várias e várias vezes. E eu quero que um filho de Deus venha até aqui e me explique qual é a diferença entre um ônibus lotado, uma aglomeração, e essas mesmas pessoas aglomeradas dentro de um ônibus, essas pessoas dentro de um shopping, com toda a tranquilidade, demarcação de piso, ar refrigerado, tudo uma loja bacana, com todos os procedimentos, um salão de beleza. Eu quero que um filho, uma filha de Deus venha até aqui e me explique essa diferença, pelo amor de Deus. Vou te contar, 12h25, interessante, não sei se você me entende. O que me irrita, Antônio, profundamente é ser tirado de idiota. Ser tirado como trouxa, como burro, imbecil, é que me deixa doido. É o que eu estou falando para você. São pequenas verdades pinçadas aqui e ali, criando uma grande mentira. E aí, para cima de Moá, para cima de mim, contam uma tremenda de uma mentira, os hipócritas ficam dissimulando e distribuindo isso para tudo que é canto. Eu quero respostas inteligentes e não me tratar como débil mental, como maluco, imbecil. Cansa, meio